Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Por Trás do Jaleco. Eu sou a Bianca Ramalo e hoje a gente vai receber aqui para uma conversa maravilhosa o Dr. Matheus Azevedo, que é nutrólogo. Para me ajudar nessa conversa, eu tô com a minha parceira Bruna Amaral. Olá, gente, boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença do doutor. Muito obrigada, vai ser uma honra. A gente vai falar sobre vários temas aqui, né, polêmicos também. E eu quero já agradecer nossos patrocinadores, que é a Nutrition Hall, Body Boom, Summer Life e também Protein House, a casa mais proteica do planeta, onde você encontra suplementos de todos os tipos com preço de atacado. Então, pra gente começar essa super conversa, a gente vai desmistificar algumas coisas hoje, esclarecer. Dr. Matheus, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. O Dr. Matheus é especialista em emagrecimento, em corpo, para deixar todo mundo bem. E a gente vai começar falando aí de algumas coisas que a gente sabe que são mais polêmicas ou que as pessoas têm mais dúvidas. Então, primeiro de tudo, a gente sabe que o pessoal hoje em dia tá acima do peso, tem muita gente com excesso de gordura e aí busca ajuda. Uma das coisas que a gente vê muito é a questão da dieta e de uma coisa chamada jejum intermitente. Cada vez mais tem chegado, né, pessoas que já praticam jejum, mas muitas das vezes com certo grau de desinformação a respeito do tema. Né? Igual você falou, é um tema controverso, polêmico e estamos aqui para desmistificar muitas coisas, né? Doutor, o jejum é para todo mundo? Não, com certeza não é para todo mundo, né? Então, eu vejo que isso é algo muito individualizado. Acho que um grande ponto que a gente tem que entender, o jejum, ele não é uma dieta, ele é uma estratégia. Certo. E, consequentemente, tem que ter um profissional acompanhando, né? Eu sempre indico nutricionista e um médico trabalhando com uma equipe multidisciplinar, né? Que vai ter um direcionamento mais certo, se aquilo realmente é para ela ou não. Quais os benefícios dessa pessoa que o paciente, né, que te procura querendo fazer o jejum intermitente ou que vocês precisam aplicar o jejum? Qual o benefício desse jejum? Temos inúmeros benefícios, né? Mas, voltando ao tema, isso é muito individualizado. Então, tem algumas pessoas que se adaptam super bem e tem aqueles benefícios de quê? De ficar mais atenta, né? Consequentemente, ajuda principalmente em nível de compulsão alimentar, porque no jejum ele consiste em você ter uma janela de alimentação e uma janela de jejum. Né? Então, como você fica um certo período de tempo maior em jejum, acaba que a pessoa consome menos calorias, acaba comendo menos refeições e, consequentemente, acaba tendo uma perda de peso e também ajudando nessa questão do emagrecimento. Agora, ele é melhor do que outras estratégias? Então, se eu fizer uma estratégia nutricional tradicional ou o jejum faz eu emagrecer mais? Não, não faz. Ele não é melhor que nenhuma nem do que outra. Isso é muito individualizado, né? Eu sempre bato nessa tecla para os meus pacientes, porque tem que ser algo que é bom para você. Não quer dizer que seja bom para mim, vai ser bom para ela e para ela também. Tem que ser algo com responsabilidade, né, e com acompanhamento também. Sim, com certeza. É aquilo que a gente ouve, né? A melhor dieta é aquela que a pessoa faz, né? Que ela consegue seguir por um tempo prolongado. Agora, quando a gente fala de emagrecimento, aí a gente vai um pouquinho para essa linha das mulheres, as mulheres acabam sofrendo um pouco mais com o acúmulo de gordura. Sim. E aí parece que isso tem uma relação hormonal, não tem? Também. E aí a gente nota que uma das grandes preocupações das mulheres são as celulites, que incomoda. Doutora Bianca, eu fucei no perfil dele e vi que ele é especialista em celulite. Pode explicar como funciona, né? Como é essa questão da celulite, o que é a celulite e como que você faz esse tratamento para acabar de uma vez por todas com esse problema? Vamos lá. Primeiro, a celulite ela é um processo inflamatório num tecido subcutâneo, né? Então, consequentemente, também ela é um processo multifatorial. Então, existem múltiplos fatores que envolvem ali no surgimento e no aparecimento de mais celulites. Tem principalmente a questão hormonal, né? Então, a mulher, devido ao estrogênio, que é o estradiol,
Então ela vai ter uma predominância maior no surgimento, no aparecimento de mais celulites do que comparado com o homem. Aí temos também o estilo de vida, né? Então o sedentarismo, o aumento de peso, né? Principalmente aquelas mulheres que aumentam de peso, perdem peso, então fica naquelas oscilações por muito tempo. Sanfona, né? Aquele efeito sanfona. Perfeito. E aí, vamos lá. A celulite apareceu. Sim. Então a mulherada tá lá em casa, tem a celulite. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeira coisa é uma mudança de estilo de vida. Eu sempre falo isso para minhas pacientes. Muitas pacientes chegam buscando somente o tratamento para celulite. Só que eu sempre falo, beleza, a gente trata, mas se você não continuar da mesma forma que está, vai surgir outras do lado ou até piores. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que ajustar, e aí entra muito essa parte da nutrologia, que aí a gente ajusta o estilo de vida da pessoa. Então aí tem um acompanhamento multidisciplinar com a nutricionista que monta o plano alimentar, de suplementação, atividade física, e aí começa a ter uma perda de gordura, e aí a gente entra no tratamento para aqueles casos mais resistentes, né? De graus mais avançados, principalmente grau 3 e grau 4. O primeiro passo é uma anamnese bem feita, e aí a gente pega exames laboratoriais, etc, etc. Depois tem a marcação. Então, com a paciente em pé, a pessoa em pé, a mulher em pé, a gente faz as marcações da celulite, a gente faz palpação para ver nível de flacidez, nível de inflamação, profundidade da celulite. E aí depois, um outro passo, a gente deita a paciente, faz toda a asepsia, que é a limpeza da área que vai ser tratada. Aí a gente coloca anestésico com uma microcânula. A microcânula vai trazer um conforto maior, então a gente espalha bem ali o anestésico em toda a área que vai ser tratada, mas principalmente onde a gente vai fazer o descolamento. Aí um outro passo é fazer o bioestímulo de colágeno. Então a gente usa os produtos homologados da Gold Incision. Eu ouvi falar que o uso da calça jeans, a calça apertada, também causa celulite. Isso tem relação com celulite também? É só mais essa questão de gordura e hormônios que pode gerar a celulite? Não tem uma... É um mito? É um mito, né, na verdade. Mas, a depender do nível de quanto tá apertado ali, pode ter uma piora na circulação, né? Certo. Mas não tem nada a respeito que faça aparecer mais celulites, não. A gente tem visto, assim, principalmente as mulheres mandam algumas dúvidas de uma confusão de lipedema com celulite. Então, o que essa mulher ela tem que prestar atenção para ela falar, não, o meu é só celulite ou eu tenho um lipedema e aí, e se for um lipedema, o que eu faço? Eu posso, por exemplo, fazer esse tratamento? Pode, é excelente, né? Inclusive, eu tenho muitas pacientes que têm o lipedema. A gente tem que entender que o lipedema é uma doença que ela não tem cura, tá? Então tem como a gente amenizá-la, fazer um tratamento adequado, que requer muito, principalmente a mudança dos hábitos de vida, né? Então mudar, começar a praticar exercício, melhorar a alimentação, se hidratar mais. E aí é um nível de inflamação, né, no tecido subcutâneo, principalmente nas laterais da coxa, aqui nas laterais do glúteo, né, do bumbum ali e no culotezinho. Então a mulher, ela sente muita sensibilidade e as características da perna aqui nessa lateral, ela fica bastante ondulada, uma ondulação muito grande e sempre fica bem predominante, assim, fica bem, aparece bastante, dói, né, sente bastante sensibilidade do lado. E a Gold, ela é um tratamento excelente para isso, porque além da gente, ela não trata somente na celulite em si, então com bioestímulo de colágeno, então vai melhorar toda a área ali que é afetada, né, então geralmente é coxa, então sempre que a gente usa todo o bioestímulo de colágeno nessa área, a gente utiliza uma microcânula que chama bico de pato, né, então que é uma microcânulazinha assim que tem tipo um bicozinho de pato. E aí, conforme a gente vai colocando, ela já vai rompendo várias fibroses superficiais. Agora, essa questão, pra gente fechar esse bloco da celulite, porque ainda tem mais um monte de coisa legal pra gente falar. Desde sempre na vida a gente ouve que refrigerante dá celulite. E aí o povo fala que é o gás do refrigerante. Conta pra nós o que tem a ver o refrigerante com essa história toda. É o açúcar, né?
Então é o excesso de açúcar, né? Então você vai pegar ali um refrigerante, ele tem uma quantidade enorme de açúcar, uma quantidade enorme de carboidrato e a pessoa acaba tomando isso em excesso. A pessoa acaba não parando numa latinha, vai E até substituir, né? Deixa de beber litro. água Exato. pra ficar bebendo o refrigerante. Já peguei né? muito Tem essa paciente assim, restrição, né? não tomo água, mas tomo bastante Que a refrigerante. urina sai até Isso é- escura, né? Sai cor assim de... né? Exatamente. Então não é o gás do refrigerante. Não. Então Nossa. tudo que é doce, esse refrigerante cheio de açúcar, vai piorar esse quadro de celulite, certo? Com certeza. Maravilhoso. Bom, aí a gente tem uma coisa que é bem recente, que o pessoal de casa já deve ter ouvido falar aí nas redes sociais, que é a tal da microbiota intestinal. Então, tiveram várias polêmicas nas mídias sociais, a microbiota do magro e etc. Então, a gente tem muita coisa em relação a isso. Então, primeiro de tudo, o que é essa tal de microbiota do intestino? Então, todos nós temos essa microbiota e é da parte como se fala, da saúde intestinal, né, do nosso intestino. Nós podemos dizer que ali nós temos as bactériazinhas ali que ficam ali no nosso intestino e são bilhões e bilhões de bactérias que a gente tem. Então temos as bactérias boas e as bactérias ruins. E o que vai ter uma piora disso é o estilo de vida, novamente. Principalmente a alimentação, principalmente o sedentarismo. Então tudo isso daí vai ter uma piora nessa proliferação de bactérias que você tem no intestino. E aí, se o sedentarismo, a má alimentação, a gente vai ter uma proliferação das bactérias ruins. Com certeza. Eu falo que uma das primeiras perguntas que eu faço em consultório, né, é como está a qualidade de sono, e a segunda pergunta é o intestino. E quando a pessoa fala, meu intestino não funciona, sou uma pessoa constipada, aí você já vai começando a pensar e a investigar o que pode acontecer, né, essa causa. E normalmente está linkado com ansiedade também. A ansiedade, ela traz essa questão da constipação. Muito. Você recebe bastante pacientes assim também com Chego, essa causa? bastante. É um dos grandes pontos aí. Eu também sempre bato na tecla do sono, principalmente, e da parte do intestino. Se o intestino não estiver funcionando 100%, ele vai afetar em várias áreas da nossa vida, né? A absorção de nutrientes, né? Exato. A gente não tem um resultado estético se nosso intestino não estiver Exato. saudável, né? Exatamente. Então, não absorve bem os nutrientes e aí isso também afeta, até tem alguns estudos relacionados à parte do humor, né? Então, Exatamente. e aquela pessoa que está constipada por muito tempo, ela vai ficar irritada, não tem jeito. Então, tem uma alteração de humor grande, né? Relacionada também a essa parte de constipação e alteração intestinal. E o doutor comentou, doutor Matheus, que você também tem um protocolo para isso, né? Como que funciona? Protocolo que é chamado? Eu tenho um curso que eu fiz, né? Que se registra uma certificação, na verdade. É o protocolo 5R, né? Que foi um grupo de gastro, nutricionistas e também de nutrólogos que criaram esse protocolo, que são os 5 passos, né, que a gente faz ali dentro do consultório. Geralmente sempre se inicia, além da gente corrigir a parte comportamental da pessoa, e aí juntamente também com um trabalho multidisciplinar, a gente corrige a parte da alimentação, começar a ter atividade física. Muitas das vezes a pessoa não se hidrata, né? Você deve ver muito isso. Né? Então, e eu falo que o nosso corpo ele precisa de água. Exato. Se você não dá água para o seu corpo, ele vai puxar nas fezes, né? Exato. Então imagina o tanto, né, que de desespero do nosso organismo precisando dessa água. Exato. E tendo que realmente pegar ali das fezes, né, que causa mais ainda a constipação. Exatamente. Então afeta muito esse nível de hidratação. E a glutamina também utiliza? Utilizando, sempre. Então calma que esse assunto da glutamina ele é bem polêmico também, porque ainda tem várias coisas, então a gente vai para o intervalo rapidinho e já a gente volta falando sobre isso e muito mais. Cuidar bem de mim e estar saudável é um hábito que começa logo cedo. O meu dia só começa depois de um bom café da manhã e um Morning All para fortalecer a imunidade, regular a função intestinal para começar o dia com o pé direito. Não posso me esquecer de me manter ativa e saudável, e praticar exercícios físicos é fundamental. O Power All é o suplemento que une os ativos mais eficazes e potentes para me ajudar a alcançar a máxima performance nos treinos intensos. E o dia está só começando. Antes mesmo de chegar no trabalho, já sei que vou precisar dar o melhor de mim. E o NeuroAll
me ajuda a ter mais foco e concentração para eu entregar todas as minhas tarefas e estar sempre atenta nas reuniões. Quando a noite chega, é o momento de relaxar e me preparar para o dia seguinte. Com Relax All, eu melhoro a qualidade do meu sono, regulo o estresse e a ansiedade e muitos outros benefícios para ter uma noite muito mais tranquila. Com a Nutrition All o tempo todo ao meu lado, fica muito mais fácil dar conta de tudo. Protein House, a casa mais proteica do planeta. Na Protein House você encontra diversas variedades de suplementos e vitaminas. Agora no ABC Paulista, situada na cidade de Santo André, no bairro Valparaíso, na Avenida Atlântica, número 304. Preços de atacado, com grande variedade de produtos. Estamos de volta com o nosso super programa de hoje, com o nosso super convidado, Dr. Matheus Azevedo, nutrólogo, que está contando aí pra gente várias novidades e a gente está desmistificando várias coisas. Então a gente tá tipo mitos e verdades aqui. Antes do intervalo a gente estava falando sobre glutamina. A glutamina ela é muito polêmica, porque até hoje tem gente que toma principalmente com limão em jejum. E aí a gente toma pro músculo, toma pra imunidade. O que a gente tem de verdade? Adianta, por exemplo, eu treinei. Aí eu vou e tomo a minha glutamina pra não ter dor no dia seguinte, ou pra hipertrofiar mais, ou pra não ficar doente. Muita força, né? A gente confunde os Não tem, na verdade. Pra isso especificamente, não. Igual a gente disse, utilizamos bastante, tem mais evidências a respeito da saúde gastrointestinal. Então, a saúde do intestino como um todo. Então, aí sim ele vai ter uma melhora, né? A partir do momento do uso da glutamina. Principalmente melhorando a parte do trânsito intestinal, a absorção. Aí entra algumas outras coisinhas relacionadas a macrófagos e relacionadas ali à parte intestinal. Eu acho que o pessoal de casa já pode ter ouvido que muitos sintomas de ansiedade e até a própria depressão podem ter a ver com desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Então a gente tem uma relação direta dessa microbiota com o cérebro, com tudo que ele pode envolver nessas doenças? Sim, tem, né? Existem vários estudos ali, se você vê a respeito do tema, né? Por mais também que é um tema polêmico e controverso, então tem alguns profissionais que vão contra, tem outros profissionais que defendem com unhas e dentes ali, mas a gente tem várias evidências a respeito dessa saúde intestinal relacionado ao cérebro, né? Principalmente na parte de emoções, aí entra de depressão, de ansiedade, então, e eu vejo muito isso na prática, né? Vejo muito isso na prática. A partir do momento que a gente obviamente a gente ajusta entra com uma atividade física, melhora da alimentação e a gente corrige a saúde intestinal da pessoa, ela tem uma melhora muito importante desse quadro de ansiedade, né? E hoje as pessoas estão cada vez mais ansiosas e muitas das vezes está totalmente relacionado ao estilo de vida dela. Não, então, uma coisa muito legal é que a gente sempre fala que o exercício, ele melhora muito o humor, porque ele aumenta neurotransmissores que estão relacionados a isso, como, por exemplo, a serotonina. Sim. E hoje a gente já sabe que a maior parte da serotonina é produzida na microbiota intestinal. É uma loucura pensar nisso, né? Como que o negócio lá do intestino vai falar com o meu cérebro. Tem ligação direta, né? É uma ligação direta, né? Estima-se até que é cerca de 90%, né? É muita coisa. E a gente nunca ia imaginar que o negócio que tá lá no cérebro veio do intestino. E é impressionante. E a gente vê isso na prática, né? A gente fala que é o nosso segundo cérebro, né? Quem estuda a modulação intestinal, a gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então ele fala muito sobre você. Quando a pessoa fala que tem um problema intestinal, constipação, diarreia, a gente começa a ver uma possibilidade do que essa pessoa pode ter, como ansiedade, depressão, uma intolerância alimentar, né? Várias coisas. Então, quando a gente fala assim, questão de emagrecimento, abrange muitas questões. Né? Então, a gente tem que... Não é somente fazer um jejum intermitente, uma dieta da moda, só treinar, né? Ele tem que realmente saber a causa, né? Por que essa pessoa não está conseguindo emagrecer. É muito complexo, na verdade. Muito complexo. E eu sempre falo isso para meus pacientes. O emagrecimento ele é um processo multifatorial, então você tem que entender que é um fator fisiológico, tem um fator psicológico principalmente que entra, então é um processo multifatorial que tem várias
coisinhas ali, várias áreas que vão afetar nesse processo, dificultam ou facilitam, né? E aí tem uma coisa também que a alimentação é mais fácil a gente entender que mexa nessa microbiota, porque vai lá no intestino e ele que vai absorver. Agora a gente já sabe que o exercício físico também melhora a microbiota. Então aí é que vem dessa coisa do estilo de vida. Agora eu tenho uma dúvida aqui, que eu vi nas redes sociais. Existe esse troço de eu dar para alguém a microbiota do magro? Não existe. Não existe mesmo. Cada um cara, né? E é caro, né, isso daí. Mas não existe, né? Não tem nenhum estudo, nenhuma evidência científica a respeito disso, né? De você ter a microbiota do magro, de outro do gordo, do magro, que for que seja, não existe isso, né? Então cada pessoa tem uma microbiota específica. A gente tem que entender o ser humano, ele é complexo e ele é individual, então cada pessoa ela é diferente. Vamos fechar o assunto da glutamina. Você disse que ela melhora a saúde intestinal e por isso que para isso se justifica. Mas por quê? O que ela ajuda ali que pode melhorar? Então, ela melhora ali, principalmente na parte de metabolização, de absorção de nutrientes, né? A parte também, quando a gente melhora a parte do trânsito intestinal, existem algumas evidências a respeito disso, alguns estudos. Obviamente, também é muito recente também. Sim, né? muito. A gente tem que entender isso também que é muito recente. Vou falar para você que tem uma comprovação 100% científica, eu estaria mentindo. Mas a gente tem estudos robustos sobre o tema, mas é um tema recente e a gente tem visto isso também muito na prática, né? Eu costumo ver isso muito na prática, a melhora do que o paciente vai me relatar, vai mostrar, poxa, o doutor melhorou bastante nesse ponto, a partir do momento que eu comecei a usar glutamina. Então tem até pacientes que, poxa, eu falei assim, olha, nesse momento eu já não vejo necessidade de a gente continuar com a glutamina. E aí, doutor, eu tô continuando com a glutamina, que foi muito bom pro meu intestino aquilo lá. Então, assim, tem vários relatos de pacientes assim. E na prática a gente vê, sim, uma melhora nessa parte de metabolização, de trânsito, de como um todo ali, da saúde intestinal. Então, gente, glutamina não é para hipertrofia, para ganhar músculo, para fadigar menos. Ainda a gente tem uma comprovação para a saúde intestinal. Isso. A gente tem outros suplementos que ajudam muito nisso, né? Que tem realmente comprovação científica, que é um suplemento mais estudado, né? Que desde quando eu comecei a nutrição, há 8 anos atrás, tinha muitos estudos, que é a creatina. Né? Não sei se o doutor utiliza muito em consultório também. Antes da gente falar da creatina, vamos encerrar o intestino. Quem está em casa entendeu a importância dessa microbiota tá boa. O que essa pessoa pode começar a fazer hoje para melhorar essas bactérias boas que a gente tem lá no intestino? Vamos lá. Primeiro, hidratação. Então comece a se hidratar bem. Se a gente for olhar assim, tem que ser 30 ml por quilo. Então você vai lá fazer o cálculozinho lá, 30 ml pelo seu peso. Tá? Uma pessoa assim, sem atividade física, né? Exato. Uma pessoa sedentária, uma pessoa que não pratica nada, né? Então, pelo menos, no mínimo, 30 ml por quilo. Depois, na alimentação, começa a tirar tudo que é industrializado. Né? Ultraprocessado, né? Descasque mais. Exato, tudo, tudo né? que é industrializado, né? Alimentos processados, né? Aquela salsicha, o cachorro quente que você gosta de comer, né? Então, aqueles negocinhos que você tem que abrir, aqueles skins, aqueles biscoitos que são, assim, terríveis, né, para nossa saúde. Corta isso. Farinhas também, doutor? Farinha. Conta dessa questão intestinal mesmo? Sim, inicialmente, trigo, né? Algumas pessoas que tenham um nível de constipação maior seria interessante inicialmente, mas tem que ser bem avaliado com uma profissional isso daí, né? Antes de você, não vou comer nada de glúten, nada de farinha, de lactose, mas se você não tem intolerância, não tem uma necessidade específica de você tirar isso, tá? Mas é tirar industrializados, reduzir o consumo de açúcar, tirar refrigerante da sua vida, começar a praticar um tipo de atividade física, uma caminhada que seja, uma corridinha, pratica pelo menos 3 vezes a semana, e aí você já vê uma melhora excelente. E a fibra? Né? E a fibra, com certeza, é outro ponto E pessoas fundamental que não no gostam intestino. de comer legumes e verduras, há uma necessidade de uma suplementação de fibras, no caso? Sim, também.
né? E é muito importante, é bom vocês pontuarem essa parte dos legumes e das frutas, é algo que tem que ser implementado na dieta também, né? Então, além, não somente da parte de fibras, mas temos inúmeros nutrientes que estão ali nas frutas, nos legumes, que fazem muito bem para o intestino, né? E para a saúde como um todo. Bastante. Bom, a nossa conversa está maravilhosa, mas a gente tem que ir caminhando para o final. Vamos fechar com chave de ouro. A Bruna puxou a bola e a gente tem um suplemento que é muito falado, que antigamente já foi até o vilão. Nossa, meu Deus, não pode fazer isso. Mas hoje a gente sabe da importância da creatina. Então, o que ela é e o que ela faz de bom aí pra gente? Creatina, hoje a gente já tem estudos, ela é um suplemento, né? Então ela age diretamente na parte muscular, no tecido muscular. Então ele traz mais densidade muscular, né? Então podemos dizer que ele coloca um pouco mais de água ali nas células, né? Então traz uma densidade muscular maior, traz energia, né? Porque aumenta ali a parte de mitocondrial. Então traz mais energia ali para as células, então a pessoa vai se sentir mais disposta. Porque quando você toma lá a creatina, você vai se sentir mais disposta, até parecido com um pré-treino, né? E aí também tem, essa sim a gente tem estudos que nos mostram a respeito do aumento de massa magra, né? De fato que é algo que vai agir ali no aumento de massa magra, que é um suplemento efetivo, que tem inúmeros estudos a respeito. E aí também tem o efeito protetor, né, tanto da parte cardiovascular, que eu já vi alguns temas a respeito disso, mas também da parte cognitiva, né, do cérebro. Recentes, inclusive, né? Tem estudos Mostram bastante recentes. que realmente ela é importante e pode ser utilizada por idosos também, né? Não tem nenhuma Não, isso é uma outra coisa, né? Porque assim, tem gente que acha que só pode tomar creatina quem treina, quem faz força, musculação, mas praticamente qualquer pessoa pode tomar creatina, né? Qualquer pessoa. Prevenir, né, a diminuição ali de massa muscular, né? Ainda mais o idoso, né? A partir de 60 anos, 61 anos que não treina, pode utilizar também a creatina. Pode, né? Com certeza. Eu costumo passar, porque eu tenho bastante pacientes assim, acima dos 60 anos, e eles sempre vêm realmente com esse mito na cabeça. Doutor, só pode quem é atleta. Eu não achava que eu poderia. E pode, eu começo a mostrar a importância, os benefícios que traz. Também tem aquele outro grande mito que se criou da creatina, que ela fazia mal para os rins. Exatamente. Não faz mal, não tem nada a respeito disso. Não tem um prejuízo aula nenhum. Todos os dias no consultório falando sobre isso, né? É um mito que esse mito, ele veio com uma justificativa, né? Porque, assim, até hoje, o que a gente mais usa para avaliar uma saúde renal é a creatinina. Exatamente. E quando a gente suplementa a creatinina tende a aumentar. Então, isso é importante para os profissionais e, óbvio, para quem administra, entender que pode ser que no exame o valor esteja um pouquinho mais alto, mas isso não significa... Significa um exame de sangue que idosa ali a creatinina, e quando você toma creatina, ela aumenta um pouco, mas aumenta um pouco, não é uma coisa surreal, porque eu tenho pacientes renais que, assim, é surreal, não tem como você olhar para aquele valor e não se assustar, né? A creatina é uma quantidade pouco elevada, assim, não é? Não, maravilhoso. Então, gente, qualquer coisa vocês revejam aí o episódio, vai, vem para tirar as dúvidas. Vamos colocar isso daí, compartilha com os amigos, com a família, pra gente tirar esses mitos da frente e realmente aproveitar tudo que tem de bom para melhorar a nossa saúde, o nosso rendimento, a nossa estética, porque todo mundo gosta de ficar bonito, bonita. Então a gente tem aí hoje bastante coisa que você já consegue começar a aplicar agora e já vai conseguir ver os resultados. Então eu queria agradecer demais a presença do Dr. Matheus, que enriqueceu aqui a nossa discussão, a nossa conversa, e agradecer minha parceira Bruna aí pelo bate-bola. Gostaria de saber do Dr. Matheus, local de atendimento, né? E se você pode deixar seu Instagram também para o pessoal entrar em contato com você. Eu atendo em Pinheiros, né? Ali na rua Teodoro Sampaio 1020, né? E também em Palmas, Tocantins. Olha! Eu atendo uma vez ao mês lá em Palmas, Tocantins. E o meu Instagram é @drmatheus, com TH, um S a mais no final, Azevedo. Muito bom. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigada, gente, pela companhia, pela presença e até o próximo episódio.